Beleza, fim de jogo no estádio Newton Santos. O Bahia acaba sendo derrotado pelo Botafogo por 2-1, num jogo onde a gente teve dois momentos onde o Bahia desligou, principalmente algo que a gente vinha falando, eu e Ivan, a gente fala isso em todo pós-jogo, que o Bahia volta completamente desligado do intervalo, leva um gol logo cedo e se complica na partida. Ivan e Yuri, com vocês, meus amigos, como é que vocês viram esse jogo? Você fala assim, eu falo desde março, irmão. É março. É desde março que eu falo disso aqui, irmão. E não só falo, eu já perguntei pelo menos umas 4 vezes. Só Jean Lucas ouviu essa mesma pergunta 3 vezes. Fiz lá na Colômbia, fiz lá contra o Internacional, fiz em uma outra partida fora de casa. É os mesmos erros de desatenção. O saldo do Bahia, até para deixar Ivan comentar sobre a partida também, mas o saldo da partida do Bahia é terrível. Além do 2-1, a derrota no placar, ver o Botafogo abrir 3 pontos em relação ao Bahia, mesmo com a partida a mais. Bahia esfarelado em todos os sentidos de novo. Tinha usado essa expressão para enfrentar o Palmeiras, mal sabia que aconteceria algo pior ainda para enfrentar o Flamengo. O Bahia vai domingo sem Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba. Só pra gente ter noção, foi o quarteto titular da zaga hoje. Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo, Luciano Juba. Os 4 fora da partida. Além deles, também o Rodrigo Nestor levou cartão amarelo e está fora da partida. O Sanabria foi expulso e está fora da partida. Fora todos os outros lesionados. Caio Alexandre não retorna, o Canu não retorna, o Eric não retorna. Bahia vai completamente esfarelado. Mas tem uma boa notícia, tá, Ivan? O William José estava pendurado, não recebeu cartão. Ele enfrenta o Flamengo no domingo. Ai, só com esse humor mesmo pra gente tentar levar. Derrota do Bahia, Ivan. Bahia, 3 pontos do G4. Ivan, pior que a derrota hoje, só essa ausência de jogadores pro jogo do Flamengo, né? Ele tá machucando vocês. Machucando a gente. Do Bahia inteira. Tá machucando meu olho. Lá ele. Por isso que eu falei vocês, tô fora disso. Acabou Santos 1-1 Grêmio, tá? Hoje, a derrota... Tá sacaneando com o Ivan, velho. É desgraçado. Vai, Ivan, agora vai. A derrota hoje não é uma derrota de 2-1, né? É uma derrota muito pior do que isso. Eu acho que, por alguns motivos. Primeiro, eu ainda preciso ver o segundo gol, porque agora as pessoas estão me dizendo aqui de um possível segurão do Arthur Cabral em Arias, nesse segundo gol, que eu preciso ver de novo para ver se isso aconteceu mesmo. Mas, mesmo que não tenha havido essa segurada, mais uma vez a gente na bronca com a arbitragem, pela expulsão de Sanabria, os 2 cartões, né? O primeiro cartão, como o Marinho falou, no lance que ele leva falta, de Cuiabano sem bola, no lance, ele cai no chão. Não sei se ele deu o cartão porque Sanabria exagerou vamos dizer assim, exagerou na lesão. Mas eu acho que isso não seria motivo para você dar o amarelo. Se houve um contato, o jogador que sabe o que é que ele sentiu, né? O lance da expulsão não foi uma cavada de pênalti, não foi uma cavada, não foi uma tentativa de ludibriar a arbitragem. Há um contato não faltoso, é um contato que não é do Marlon Freitas. Há um corpo se batendo no outro, não é pênalti, e também não foi simulação do jogador do Bahia. Então, um exagero de Felipe Fernandes, né? Felipe Fernandes, que inclusive deixou de dar alguns cartões amarelos pro Botafogo no primeiro e no segundo tempo. Eu acho que até esse cartão amarelo de Gabriel foi um pouquinho exagerado. É uma falta. Não foi igual de Marlon, o Ivan. Desculpa te interromper. Foi igual de Marlon 2 minutos antes, pô. Exatamente, igual, idêntica. Né? Não era uma falta para cartão amarelo e ele deu o cartão amarelo e suspendeu. Então, assim, além do problemas, mais uma vez, com a arbitragem, da derrota por 2-1 mesmo, o sentimento é de derrota de domingo já. A gente já tá se sentindo derrotado no domingo. E pior que isso, né? 2 jogadores, além dos suspensos, 2 jogadores que a gente não sabe a extensão das lesões. E Mingo, né? Mingo é um cara que eu cheguei a falar aqui algumas vezes.
os dois jogadores de minutagem mais alta do Bahia, Juba e Mingo. Mingo já estava precisando de um descanso há algum tempo, né? E Rogério não deu esse descanso a ele. É um jogador que precisava ter uma pausa. Então, e foi como foi uma lesão sozinho, não foi num lance que ele esticou a perna, esse tipo de coisa. Eu vou botar esse na conta de Rogério Ceni, que deveria ter. Olha o lance agora, vamos ver aqui. O Arthur Cabral não segura o Arias, ele cai por cima do pé do Arias, né? Ele cai em cima do pé do Arias e talvez tenha impedido o Arias que era o jogador talvez mais próximo do chute, ter impedido o Arias de chegar mais perto da batida do Cuiabano. É um lance que acho que caberia sim, viu? O VAR intervir para o próprio árbitro julgar se ele achou que foi uma falta e isso interferiu no lance. Acho um lance bem duvidoso, viu? No momento do gol. Quem puder observar de novo, que eu estava assistindo agora e passou os melhores momentos e repetiu esse lance algumas vezes. Então, eu acho que a lesão do Mingo tá muito na conta de Rogério Ceni de não ter poupado o jogador depois de... E o que dá o sinal do cansaço de Mingo é a sequência de jogos ruins dele. Né? Mingo voltou a jogar bem contra o Palmeiras, jogou relativamente bem, mas vinha de uma sequência muito ruim de jogos. E acho que o fator físico mostra muito dessa questão do jogador como técnico. Quando o corpo reclama, tecnicamente o time passa, o jogador não dá mais tanto resultado. A de Juba eu não vou botar tanto assim na conta do físico, porque é um lance que ele estica realmente a perna demais, né? E é um lance que pode acontecer. Infelizmente pode acontecer, aconteceu hoje com o Juba. Não sei se o gramado pode ter ajudado o pé, o pé, né? Vamos dizer assim, ele abre o compasso, ele abre a perna direita, se eu não me engano, do pé esquerdo ter ficado um pouco preso e feito com que ele abrisse demais o compasso, talvez, mas eu acho que é mais uma lesão acidental. Só que aí, meu amigo, o Bahia perdeu da zaga titular hoje, os 4. Né? Ivan, a zaga titular, os 4 da zaga. Ainda nesse comentário, para você continuar, assim, eu odeio ir para essa vertente de teoria da conspiração, mas é muito curioso. Todos os cartões do Bahia retiraram atletas da próxima partida. Todos. Se não foi por terceiro amarelo, foi o Sanabria com o vermelho. Todos os cartões pendurados. E assim, de novo, eu odeio teoria da conspiração, mas o Marlon Freitas não estava pendurado. Ou estava pendurado. Não tomou cartão. Joga a próxima partida contra o Internacional, pendurado. Depois do Inter, quem? Flamengo. Vamos ficar espertos se o Marlon Freitas toma cartão no próximo jogo contra o Internacional. É, no mínimo, muito curioso. Eu odeio teoria da conspiração, mas a arbitragem que fez sem o Marlon Freitas, os cartões, o do Gabriel Xavier, então, para mim, é surreal. Se ele não dá o cartão do Marlon Freitas no lance antes, na falta do Rodrigo Nestor, ele vai lá e dá no Gabriel Xavier. Enfim, a do Nestor também poderia ter passado o cartão amarelo. Nestor também. Mas no mínimo, muito, muito, muito curioso esses cartões amarelos que o Bahia tomou. E seguidamente fora de casa, né? O Bahia sai de Salvador e tem arbitragens ruins, sempre. Em casa também tá tendo. Mas as 2 vezes recentes, o Bahia foi no Rio de Janeiro, 2 arbitragens muito ruins, 2 expulsões que o jogador do Bahia não mereceu. Tanto a de Jean Lucas quanto a hoje de Sanabria são expulsões bastante contestáveis, né? E a expulsão de Sanabria, ela mata a volta do Bahia ao jogo, né? O Bahia, a gente não dá para colocar todo o resultado na conta do árbitro, né? Eu acho que a volta do Bahia do intervalo é muito ruim, mais uma vez. O Botafogo consegue fazer um gol com 20 segundos e mata qualquer chance de reação maior do Bahia, de um time que veio com 2 mudanças do intervalo, né? Então, assim, o Bahia, após a lesão de Juba, com 19 minutos, que é o primeiro momento, né, Yuri, de mudança do jogo, né? A primeira mudança do jogo é a lesão de Juba, aos 19 minutos do primeiro tempo. O Bahia se desorganiza completamente, não consegue
não consegue se organizar em campo, não consegue ter o mesmo volume que estava tendo. Era um Bahia que conseguia ter a bola, um Bahia que conseguia rodar e dominar as ações do jogo, ainda que não criasse grandes chances. O Botafogo também não criava, o Botafogo não criava nada, né? Se posicionava muito mais no contra-ataque do que tentava construir alguma coisa, né? E aí, a partir desses 19 minutos, da entrada do Zé Guilherme, o Bahia perde uma referência de meio campo na parte ofensiva e perde uma referência defensiva quando está sendo atacado pelo Botafogo, né? O Botafogo começa a atacar muito pelo lado direito, vai ficar perdido na marcação de Vitinho. Vitinho consegue receber a bola com tempo para cruzar, com tempo para olhar um companheiro, consegue fazer infiltração, quase faz um gol numa infiltração. Então o Bahia fica perdido. O Zé Guilherme ainda entendendo onde estava posicionado, né? O Rogério Ceni muda os pontas de lado, coloca Kaique para a esquerda, puxa o Sanabria para a direita para tentar melhorar a saída de bola, puxa Jean Lucas para ajudar na construção, mas nada dá certo. Nada dá certo, o Bahia não consegue ficar com a bola, né? Na frente, William José ajudando mais o Botafogo do que o Bahia, armando um contra-ataque, armou 2 contra-ataques perigosíssimos pro Botafogo. Né? Paredão, né? Vamos paredão, bate e volta. Não, porque podia bater e voltar pro Bahia, mas ele tava dominando e tocando pro Botafogo. O pior de tudo era isso, porque a maioria das vezes ele não conseguia dominar. Ele perdia no alto pra Barbosa, ou Barbosa antecipava. Quando ele conseguiu dominar, ele tocava errado. Armou 2 contra-ataques. O Bahia vai pro intervalo, faz 2 mudanças, né? A saída de Everton Ribeiro, que não fazia um grande jogo, era marcado muito de perto. E também tirou Kaique, que também não fez um bom primeiro tempo, muito longe do Kaique do jogo contra o Palmeiras. Colocou Thiago e Rodrigo Nestor, mas não deu nem tempo da gente ver como é que o Bahia ia se portar direito com esses jogadores, porque com 20 segundos o Botafogo chega ao segundo gol com o Jefinho, e aí baixa, né, todo o gás do Bahia. O Bahia vê uma partida em que ele estava completamente desarrumado, com 2 gols atrás no placar. A dificuldade para você voltar para o jogo. A gente já contava com uma partida perdida. E aí, para completar, aos 19, também aos 19, só que agora do segundo tempo é o Mingo que se machuca. E aí eu acho que a mudança foi boa do Rogério. Aí vamos dar o mérito pro Rogério nessa mudança. Ao invés de colocar um zagueiro em campo, você perdendo por 2-0, ele coloca o Michel Araújo, puxa a Rezende pra zaga, faz uma trinca de meio campo, puxando o Jean Lucas para fazer a saída de bola, abre Nestor de um lado, Michel Araújo do outro, no meio campo, né? E fica com os 3 da frente, com o Thiago pela esquerda, William José centralizado e Sanabria pela direita. E 1 minuto depois dessa mudança, ainda que essa mudança não fizesse efeito, um minuto depois, o Bahia chega ao seu gol, numa cobrança de falta de Rodrigo Nestor. E aí a gente ficou na esperança, né? Poxa, fez o 2-1. Tá de volta pro jogo. Vamos ver como é que o Bahia vai se comportar. Não deu nem tempo, novamente. 1 minuto depois do Bahia. 1 minuto não, 4 minutos depois do Bahia diminuiu o placar, num lance que eu considero um erro da arbitragem. Sanabria é expulso, e aí as esperanças se diminuem, né, do Bahia, porque com um jogador a menos atrás do placar, sem alguns dos seus principais jogadores, todos os seus principais jogadores, né, vamos dizer assim, o único dos principais atletas do Bahia em campo era o Jean Lucas. Das referências técnicas do Bahia em campo, o único era o Jean Lucas. E aí se torna uma missão muito mais difícil. O Botafogo passa a atacar o Bahia com mais força, até a mudança da Ademir. A Ademir entra no lugar de William Araújo. O Bahia fica mais no contra-ataque. E aí eu acho até que por demérito do Botafogo, o Botafogo
meio que desiste do jogo, acha que o jogo talvez estivesse com favas contadas, não sei, mas o Botafogo diminui o seu ímpeto, faz com que o Bahia cresça no jogo, né? O Bahia chegou bem numa falta cobrada por Rodrigo Nestor. Michel Araújo teve uma chance também de dentro da área, chute de fora da área. O Bahia passou. Eu acho que nesses minutos finais o Bahia teve mais perto de fazer um gol até do que no primeiro tempo inteiro, quando teve 11 contra 11. Tirando a bola na trave do Zé Guilherme, né, que é um lance isolado, um lance bem construído, um passe de Rezende em profundidade contra Zé Guilherme, ele bate no contrapé do goleiro, pega no pé da trave. Nesse final de jogo o Bahia conseguiu construir mais oportunidades, conseguiu se posicionar de uma forma melhor do que no primeiro tempo inteiro. E aí o Botafogo fez as mudanças, passou a amarrar um pouquinho mais do jogo e faltou perna, faltou tempo. E a sensação realmente, Yuri, Jax e nossos queridos espectadores, é de uma derrota muito maior do que ela foi. Eu acho que a tristeza é pela arbitragem, mas é principalmente pelos desfalques do jogo contra o Flamengo, e acho que principalmente pelos 2 desfalques que a gente não sabe até quando serão, mas que a sensação é muito ruim de perder Luciano Juba e Santiago Mingo no mesmo jogo. Ô, Ivan e Jax, ainda falando de arbitragem, por mais que eu não goste, eu tinha postado e fui rever, né? O Felipe Fernandes, o Felipe Freitas Lima, Felipe Fernandes de Lima. Pronto. Felipe Fernandes de Lima, ele tinha média de 3,75 cartões amarelos em 12 partidas antes da partida de hoje. Ele aplicou 10 amarelos. 10 amarelos ele aplicou e um vermelho. Ele tinha dado 45 amarelos em toda a competição. Só hoje foram 10, irmão. 10! Isso é mais do que 20% que ele tinha dado em 12 partidas, ele deu só na partida de hoje. Mas tá bom, tá tudo certo.